Bom, então é aí que fica localizada a Cachoeira Sebastião Marinho, como vocês podem ver no mapa. A Cachoeira Sebastião Marinho, ela fica localizada no distrito de Lídice, que é um distrito pertencente à cidade de Rio Claro, uma cidade que fica no estado do Rio de Janeiro. E aqui começa a nossa trajetória em direção à Cachoeira Sebastião Marinho. Nós saímos de Barra Mansa, passamos pela BR-116 e o intuito era ir por Getulândia, mas nós acabamos passando da entrada sem perceber. Então a gente não quis dar a volta, que seria muito lá na frente, e a gente acabou entrando em Arrozal, pegamos a BR-155, passando por Rio Claro, Passamos por Rio Claro e chegamos em Lídice. Então, só para orientar melhor vocês, Lídice não é cidade, tá bom? Lídice é distrito da cidade de Rio Claro. Nós começamos a gravar um pouco antes de chegar em Lídice. Então, para quem vem em sentido contrário, passando por Angra ou por Mangaratiba, por exemplo, presta atenção no vídeo que nós vamos mostrar direitinho onde você tem que entrar, tá bom? É muito fácil e não tem erro. Bom, aqui começa a nossa subida rumo à Cachoeira Sebastião Marinho. É nessa rua, entre a Padaria da Paz e o posto de saúde de Lídice, que você tem que entrar. Tem até uma banca de jornal na esquina. Fica fácil de se localizar. A Cachoeira Sebastião Marinho é totalmente gratuita e é uma das mais visitadas de Lídice, por ter um acesso muito fácil. Do centro de Lídice até a cachoeira, você vai encontrar bastante parte de asfalto, mas vai encontrar também lugares onde o trajeto é por terra. Só que ainda assim, a terra tá bem lisinha, não tem buraco, então é muito fácil de chegar. Qualquer carro passa aqui. A estrada não é das mais largas, mas também não é estreita demais. Então passa 2 carros tranquilamente.
Bom, e já falando um pouco sobre a Cachoeira Sebastião Marinho, ela é um ponto de encontro da galera de Lídice, principalmente no verão. É um dos principais atrativos da região. É como se fosse uma praia de água doce. Lá você encontra, na maioria dos locais da cachoeira, lugares rasos e medianos. Poucos lugares são mais fundos. Pelo menos nas proximidades que nós fomos e nós mostramos no vídeo, não tem nenhum lugar muito fundo. Além das pedras, há espaços largos, com areia no fundo também. É como realmente se fosse uma praia de água doce. Nós fomos em janeiro de 2022 e, para quem não sabe, no finalzinho de 2021, com as fortes e recorrentes chuvas que se estendeu pela região sudeste por longas semanas, Lídice sofreu com as chuvas e teve uma forte enchente, tão forte que olha como ficou o estado da ponte que atravessa a cachoeira. Conversando com um morador local, ele nos disse que nunca teve enchente tão forte como essa, que a última foi em 1975, mas mesmo assim não se compara com essa que teve no final de 2021. A força da água foi tão intensa que arrastou essa árvore com raiz e tudo aqui para perto da cachoeira. Sabe-se lá onde ela estava, né? As casas que ficam próximas à cachoeira sofreram muito. A cachoeira virou um rio e com certeza isso fez mudar um pouco o formato da cachoeira, com o rolamento das pedras e a mudança de local da areia da cachoeira, enfim. Ainda assim, continua um lindo lugar para se visitar e ajudar o turismo local a se reerguer, assim como o distrito de Lídice. Lídice é uma região com belíssimas cachoeiras. Apesar de nós morarmos pertinho, nós não tínhamos ideia de que a região era recheada de lindos lugares para conhecer, porque até então nós só passávamos aqui para ir para Paraty. Mas agora, com certeza, essa será a primeira de muitas vezes que iremos voltar aqui e conhecer as diferentes cachoeiras de Lídice. Próximo à cachoeira, existem 2 bares que servem petiscos, bebidas e almoço para quem quiser. Mas é sempre bom lembrar, caso você leve o seu lanche, não deixe restos de alimentos na cachoeira e nem nas proximidades. Você preserva você mesmo de poder visitar depois o lugar novamente, limpo e bonito. E falando em conservação da natureza, nós encontramos um ambiente totalmente limpo e muito bem conservado. Então, após o seu lanche, recolha os lixos e os restos orgânicos. Assim você não polui o meio ambiente e ajuda na manutenção e limpeza da cachoeira. A Cachoeira Sebastião Marinho é uma cachoeira para todos, principalmente para a família com crianças pequenas. Nós demos sorte no dia e a cachoeira estava bem vazia, mas ainda assim, esse é um dos principais pontos que faz com que ela seja mais cheia do que as outras. Conversando com algumas pessoas que estavam lá na hora, elas nos disseram que normalmente após o almoço é que costuma encher mais. Então, se você quer um ambiente mais calmo, vai mais cedo. Você vai encontrar pouco lugar com sombra ao longo da cachoeira. Então, em dias de muito sol, não se esqueça do protetor solar e, se puder, leve um guarda-sol para não sofrer nenhuma queimadura de 1º grau, insolação ou mesmo desidratação, principalmente nossas crianças. E é sempre válido lembrar que cachoeira tem possibilidade de tromba d'água ou cabeça d'água. Eu não sei como você conhece. Então, sempre fique atento a isso quando estiver se formando muitas nuvens, tempo feio, risco de temporal. Como nós dissemos, alguns pontos são fundos de não dar pé, mas a maioria é bem rasinho e você ainda pode se refrescar entre as pedras ou nos poções
e até mesmo brincar escorregando entre as pedras. É um escorrega natural. Nós ficamos a manhã inteira aproveitando e quando foi por volta de 1h da tarde, nós partimos em direção ao centro de Lídice para almoçar. E aqui já fica a dica para quem quiser almoçar no centro de Lídice. Nós almoçamos no restaurante Recanto Mineiro. Ele é bem de frente para o posto de gasolina. Lá serve prato feito e self-service. Uma comida muito gostosa, preço bom e ambiente muito limpo e aconchegante. Antes de finalizar com mais uma dica de cachoeira, para você poder aproveitar aqui em Lídice, nós convidamos você a se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo se você gostou de conhecer a Cachoeira Sebastião Marinho e deixa o seu comentário do que você achou, se você já foi ou se você pretende ir lá. E terminando de almoçar, nós fomos em direção à Cachoeira Três Quedas, também no distrito de Lídice, na cidade de Rio Claro. É bem pertinho. Só que sobre essa cachoeira você só vai saber no nosso próximo vídeo aqui do canal. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para o YouTube te avisar sempre que nós postarmos um novo vídeo, incluindo esse de como chegar na Cachoeira Três Quedas. A gente se vê!